Quando o céu se abre e os anjos descem, o que realmente acontece? Você já parou para pensar na verdadeira natureza dessas criaturas celestiais? Muitos os veem como meros mensageiros. Mas e se eu te dissesse que há muito mais por trás dessas figuras etéreas? Imagine um universo onde cada canto esconde segredos que podem mudar tudo o que você acredita. Os anjos não são apenas seres de luz. Eles têm um papel crucial nas profecias do Apocalipse. O que eles revelam e o que permanece nas sombras? Que forças estão em jogo quando falamos do fim dos tempos? Em meio a batalhas celestiais e mensagens ocultas, a verdade pode ser mais assombrosa do que você imagina. Às vezes é preciso olhar além do que nos foi ensinado. Você está pronto para descobrir o que realmente está em jogo? Quais verdades foram sussurradas ao longo dos séculos, esperando para serem desveladas? Prepare-se, pois cada revelação pode te levar a um novo entendimento sobre o mundo espiritual e os estreitos laços que ele tem com a nossa realidade. Vamos juntos desvendar essa trama divina. Quando penso sobre a natureza dos anjos, não consigo evitar a curiosidade que esses seres despertam em nós. Desde a infância, eles são apresentados como guardiões, seres celestiais que nos protegem e guiam. Mas, se formos olhar mais a fundo, encontramos uma complexidade fascinante nas diferentes hierarquias angelicais. Na tradição cristã, por exemplo, temos os arcanjos, anjos e querubins, cada um com suas funções específicas. Os arcanjos, como Miguel e Gabriel, são frequentemente vistos como mensageiros de Deus em momentos cruciais. Já os querubins, com sua sabedoria e proteção, são mais associados à presença divina. Essas hierarquias não são apenas uma questão de nomenclatura. Elas refletem a importância e a função que cada tipo de anjo desempenha no grande esquema das coisas. Em textos esotéricos, muitas vezes encontramos uma classificação mais detalhada, com várias ordens e categorias. Os anjos da guarda, por exemplo, são uma crença comum que muitos de nós adotamos, especialmente quando somos crianças. Quem nunca ouviu a frase, "Cada um tem um anjo da guarda"? Essa ideia de um protetor pessoal torna a figura do anjo ainda mais acessível e íntima. Além disso, essa diversidade de funções sugere que os anjos não são seres homogêneos. Eles têm propósitos distintos, que vão desde transmitir mensagens divinas até proteger a humanidade em momentos de crise. Essa especialização é fascinante, pois nos faz refletir sobre como o divino se manifesta em nosso cotidiano. As hierarquias angelicais, portanto, não são apenas uma curiosidade teológica, mas um convite à reflexão sobre a presença do sagrado em nossas vidas. A literatura religiosa, como a Bíblia, frequentemente menciona essas hierarquias, mas também nos ensina que os anjos não são seres distantes. Eles se tornam parte das nossas histórias. Ao longo da narrativa bíblica, encontramos anjos que intervêm em momentos decisivos, como o anjo do Senhor que aparece a Moisés na sarça ardente. Esses encontros nos lembram que os anjos estão aqui para nos ajudar, guiar e, em algumas situações, até corrigir nosso caminho. Por fim, a natureza dos anjos nos provoca a pensar sobre o que é a proteção e como isso se manifesta em nossas vidas. Eles são mensageiros de esperança e, em muitos casos, são o elo entre o céu e a terra. Acreditar em anjos nos lembra que não estamos sozinhos, mesmo em momentos de solidão e desespero. Ao explorar as passagens bíblicas que mencionam anjos, nos deparamos com uma riqueza de histórias e significados. No Antigo Testamento, os anjos aparecem em momentos críticos da história do povo de Israel. Eles são enviados como mensageiros de Deus, trazendo orientações, advertências e até mesmo consolo. Por exemplo, o anjo Gabriel visita Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Isso não é apenas uma revelação, é uma mudança de direção na narrativa divina. No Novo Testamento, o papel dos anjos se expande ainda mais. Eles não apenas anunciam a vinda de Jesus, mas também o protegem e o servem em momentos cruciais. O anjo que aparece a Maria é um dos momentos mais icônicos, marcando o início de uma nova era. Essa interação direta entre o divino e a humanidade, através dos anjos, é um tema recorrente, que nos lembra da proximidade de Deus em nossas vidas.
Além disso, os anjos também desempenham um papel na proteção dos crentes. Em Salmos, lemos que Deus manda seus anjos para guardar aqueles que o temem. Essa ideia de proteção é poderosa e ressoa com muitos de nós, especialmente em tempos de dificuldade. Esse tipo de intervenção angelical nos oferece uma sensação de segurança, como se estivéssemos sempre rodeados por uma força invisível que nos guia e nos protege. As passagens bíblicas que falam sobre anjos também nos desafiam a refletir sobre a natureza do bem e do mal. Em algumas histórias, os anjos atuam como agentes de julgamento, como no caso de Sodoma e Gomorra. Isso nos lembra que a presença angelical não é apenas sobre conforto e proteção, mas também sobre responsabilidade e consequências. Os anjos são, de certa forma, representantes de uma justiça divina que não pode ser ignorada. Por fim, a análise das passagens bíblicas nos mostra que os anjos são muito mais do que figuras ornamentais nas Escrituras. Eles são essenciais para a narrativa da salvação. Eles nos conectam com o divino e nos lembram da importância de estarmos abertos às mensagens que vêm de lugares além de nossa compreensão imediata. Cada interação com eles é uma oportunidade de crescimento espiritual e uma lembrança de que estamos todos interligados em uma grande tapeçaria de fé e esperança. O livro do Apocalipse, com suas visões apocalípticas, oferece uma representação fascinante dos anjos. Aqui, eles não são apenas mensageiros, mas também agentes de julgamento e redenção. Quando lemos sobre os anjos que tocam as trombetas, percebemos que eles estão diretamente envolvidos na execução dos planos divinos para o fim dos tempos. Esse papel ativo e muitas vezes imponente dos anjos nos faz considerar a profundidade de sua importância nas narrativas religiosas. Os anjos no Apocalipse também simbolizam a luta entre o bem e o mal. Em várias passagens, eles são vistos lutando contra forças malignas, como o dragão e suas legiões. Essa dualidade é intrigante, pois nos mostra que, mesmo no reino celestial, há conflito e tensão. Os anjos se tornam assim não apenas símbolos de esperança, mas também de luta, refletindo a complexidade da experiência humana em relação ao sagrado. Além disso, as visões apocalípticas frequentemente envolvem anjos que oferecem consolo e encorajamento aos fiéis. Eles são figuras que, em meio ao caos, trazem mensagens de esperança e promessa de redenção. Por exemplo, o anjo que aparece a João e lhe revela o futuro é um símbolo de que, mesmo em tempos de tribulação, há uma luz no fim do túnel. Essa mensagem ressoa profundamente em nossos corações, especialmente em tempos de incerteza. A representação dos anjos no culto. Apocalipse também nos desafia a refletir sobre nossa própria relação com o divino. Quando pensamos nos anjos como portadores de mensagens de julgamento, somos levados a questionar nossas próprias ações e a importância de viver de acordo com princípios que honrem essa conexão sagrada. Os anjos, portanto, não são apenas testemunhas. Eles são participantes ativos em nosso processo de salvação. Por fim, o Apocalipse nos apresenta uma visão grandiosa e muitas vezes aterrorizante dos anjos, mas também nos lembra de que eles são parte do plano divino. Eles nos convidam a olhar além das dificuldades e a encontrar significado nas experiências que vivemos. Em última análise, a representação dos anjos nas visões apocalípticas é um convite à reflexão espiritual e à esperança em tempos sombrios. Quando falamos sobre anjos, especialmente no contexto apocalíptico, é impossível ignorar o seu significado simbólico. Para muitos, os anjos são mais do que meras figuras celestiais. Eles representam as mensagens divinas que nos chegam em momentos cruciais. Pense neles como os mensageiros de Deus, aqueles que trazem notícias, advertências e, muitas vezes, esperança. No livro do Apocalipse, por exemplo, os anjos desempenham um papel fundamental, servindo como intermediários entre o divino e a humanidade. Eles nos lembram que, mesmo em tempos de caos, há uma ordem e um propósito maior em jogo. Esses seres angélicos, com suas asas e luz radiante, não são apenas adornos em narrativas religiosas. Eles simbolizam transformação e mudança. A presença de um anjo muitas vezes indica que algo significativo está prestes a acontecer.
Eles são as personificações de promessas e mudanças que podem ser tanto positivas quanto desafiadoras. Ao longo da história, muitas culturas interpretaram os anjos como catalisadores de eventos que moldam o destino da humanidade. Essa metáfora se torna mais intensa em tempos de crise, quando as pessoas buscam conforto e direção em meio ao desespero. Além disso, o uso de anjos como símbolos nos permite explorar nossos próprios anseios e medos. Quando olhamos para essas figuras celestiais, podemos refletir sobre nossas próprias lutas internas, a luta entre o bem e o mal, que todos nós enfrentamos. Em um mundo repleto de incertezas, os anjos nos oferecem uma perspectiva de esperança e proteção. Eles nos lembram que, mesmo quando tudo parece desmoronar, há sempre a possibilidade de redenção e renovação. A metáfora dos anjos também se estende à ideia de que eles são reflexos de nossas aspirações mais elevadas. Ao idealizá-los, estamos, de certa forma, buscando nos conectar com o que há de melhor em nós mesmos. Essa representação simbólica é uma forma de transcendência, um desejo de alcançar algo além do mundano. Assim, ao explorar a simbologia dos anjos, nos deparamos com questões profundas sobre nossa própria essência e o que significa ser humano. Por fim, o simbolismo dos anjos no contexto apocalíptico nos leva a considerar a dualidade entre destruição e criação. Embora muitas vezes associemos anjos à salvação, eles também são portadores de julgamento. Essa dualidade é o que torna a figura dos anjos tão fascinante. Eles são ao mesmo tempo mensageiros de boa nova e agentes de transformação que podem trazer à tona as verdades mais sombrias que precisamos confrontar. Quando começamos a traçar paralelos entre anjos e figuras mitológicas de outras culturas, percebemos que há uma rica tapeçaria de semelhanças e diferenças. Por exemplo, na mitologia grega, temos os deuses mensageiros como Hermes, que desempenham um papel semelhante ao dos anjos, levando mensagens dos deuses aos mortais. Assim como os anjos, Hermes é visto como um intermediário, embora sua natureza seja mais travessa e menos etérea do que a dos seres angelicais. Essa comparação nos faz refletir sobre como diferentes culturas interpretam a comunicação entre o divino e o humano. Outra figura interessante é a de Anubis, o deus egípcio que guia as almas no além. Embora Anubis não seja um mensageiro, da mesma forma que os anjos, sua função de guiar e proteger as almas ecoa o papel dos anjos nas narrativas apocalípticas. Ambos os seres são portadores de esperança e proteção, mesmo que em contextos muito diferentes. Essa similaridade mostra que, apesar das diferenças culturais, a necessidade de mediadores entre os mundos divino e humano é uma constante na experiência humana. Entretanto, as diferenças também são significativas. Enquanto os anjos são frequentemente vistos como seres benevolentes, muitas entidades mitológicas, como os titãs ou outros deuses, podem ser imprevisíveis ou até mesmo malignos. Essa característica dual dos mitos revela uma complexidade que nem sempre está presente nas representações angélicas. Na tradição cristã, os anjos são quase sempre retratados como agentes do bem, com raras exceções, enquanto as figuras mitológicas podem ter motivações mais obscuras. Além disso, o simbolismo dos anjos em várias mitologias pode ser visto como uma forma de refletir as preocupações sociais e espirituais de cada cultura. Em tempos de crise, por exemplo, a figura do anjo como guardião ou protetor pode surgir em resposta a um desejo coletivo de esperança e segurança. Em contraste, em culturas onde a ordem cósmica é mais caótica, as representações de mensageiros divinos podem ser mais ambivalentes, refletindo a incerteza da condição humana. Por fim, ao explorar essas conexões, podemos perceber que a figura do anjo transcende a cultura e o tempo. Seja na tradição cristã, nas mitologias antigas ou mesmo em narrativas contemporâneas, a presença de seres que conectam o humano ao divino é uma necessidade fundamental. É uma busca por significado em um mundo que muitas vezes parece desprovido de sentido. Essa universalidade nos convida a refletir sobre nossas próprias crenças e a maneira como buscamos compreender o que está além de nós. Quando pensamos em anjos,
A primeira imagem que vem à mente geralmente é a de seres radiantes, cercados de luz, que trazem mensagens de amor e esperança. No entanto, essa visão idílica esconde uma dualidade fascinante. Os anjos não são apenas mensageiros de Deus, eles também têm suas sombras. A ideia dos anjos caídos, como Lúcifer, provoca reflexões profundas. Esses seres outrora luminosos representam a luta entre o bem e o mal, a escolha e a rebelião. É como se, em sua essência, os anjos fossem um reflexo das complexidades da natureza humana. A dualidade dos anjos nos ensina que até mesmo os seres mais próximos do divino podem sucumbir à tentação e à queda. Essa perspectiva nos convida a considerar nossas próprias escolhas e os caminhos que decidimos seguir. Afinal, a narrativa de Anjos Caídos não é apenas sobre a transgressão. Ela também aborda a possibilidade de redenção e arrependimento. Em muitos textos, a queda de um anjo é o preço da liberdade de escolha, um tema que ressoa com nossa própria experiência de vida. Além disso, essa dualidade se manifesta nas representações culturais dos anjos. Em algumas obras de arte, os anjos são retratados com traços sombrios, expressando a ideia de que a beleza pode coexistir com a escuridão. Isso nos leva a questionar o que realmente significa ser um anjo. Seria a bondade inerente ou uma escolha que pode ser desfeita? A presença de anjos sombrios em histórias e mitos nos lembra que a luz e a escuridão estão intrinsecamente ligadas, e é essa tensão que enriquece a narrativa angelical. Por outro lado, a dualidade também nos leva a considerar como lidamos com nossos próprios anjos e anjos caídos. Há momentos em que somos guiados por impulsos benevolentes, mas também enfrentamos as consequências de escolhas que podem nos afastar de nosso propósito. O conceito de anjos caídos nos faz refletir sobre nossas falhas e a busca pelo perdão. Na literatura e no cinema, essa temática é recorrente, mostrando que a jornada do herói muitas vezes inclui confrontos com suas próprias sombras. Assim, a dualidade dos anjos nos oferece uma rica tapeçaria de significados. Eles não são apenas símbolos de proteção, mas também reflexos de nosso próprio potencial para a luz e a escuridão. Essa complexidade nos ensina que, mesmo nas narrativas mais espirituais, há espaço para a ambiguidade e a luta interna. Afinal, todo anjo tem seu lado sombrio, e essa é uma verdade que todos nós devemos confrontar em algum momento. A figura dos anjos permeia nossa cultura de maneiras que muitas vezes não percebemos. Eles aparecem em obras de arte, na literatura, no cinema e até mesmo na música. A imagem do anjo, seja como protetor, mensageiro ou, em algumas interpretações, como um ser de advertência, reflete nossas crenças coletivas sobre o que é divino e o que é humano. Em muitos filmes, os anjos são retratados como seres que intervêm em momentos críticos, oferecendo esperança e conforto. Essa representação fala ao desejo humano de proteção e orientação em tempos de incerteza. Na literatura, a presença dos anjos é igualmente significativa. Autores exploram a dualidade e a complexidade desses seres, muitas vezes utilizando-os como metáforas para dilemas morais. Livros que abordam temas apocalípticos frequentemente trazem anjos como figuras centrais, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Essa representação nos leva a refletir sobre nossa própria condição e a importância de nossas escolhas em um mundo repleto de incerteza. O impacto dos anjos na música também não pode ser subestimado. Muitas canções utilizam a imagem de anjos para transmitir mensagens de amor, perda e esperança. Esses seres, com suas asas e sua luz, tornam-se símbolos de conforto em momentos de dor. A música contemporânea, ao falar sobre anjos, muitas vezes reflete uma busca por significado, um desejo de conexão com algo maior. Assim, a figura do anjo se torna uma ponte entre o humano e o divino, entre a música e a espiritualidade. Além disso, a representação dos anjos na mídia moderna reflete os medos coletivos e as esperanças da sociedade. Em tempos de crise, a figura do anjo pode emergir como um símbolo de esperança,
um lembrete de que a bondade ainda existe no mundo. Por outro lado, quando confrontados com questões mais sombrias, como a guerra ou a injustiça, essa mesma figura pode ser reinterpretada, refletindo a dualidade entre proteção e destruição. O que vemos é um ciclo contínuo de interpretação e reinterpretação, à medida que a sociedade evolui. Por fim, o impacto cultural e popular dos anjos nos lembra que, independentemente de como os vemos, eles permanecem como uma parte fundamental de nossa experiência humana. Eles não são apenas criaturas celestiais, são representações de nossas esperanças, medos e dilemas. Em cada obra de arte, em cada canção, em cada história, os anjos continuam a nos inspirar e a nos desafiar, refletindo a dualidade que existe em todos nós. E aí, pessoal? Agora que exploramos a verdade oculta sobre os anjos e o Apocalipse, eu quero que vocês pensem um pouco. Como esses seres celestiais se conectam com a nossa vida cotidiana? Você já parou para refletir sobre quantas vezes pode ter sentido a proteção de um anjo sem saber? Imagine a força e a sabedoria que eles trazem, especialmente em tempos desafiadores. A batalha entre o bem e o mal não é só uma história antiga, é uma realidade. E onde você se encaixa nisso tudo? Você se considera um aliado dos anjos, um espectador dessa luta? E se eu te disser que por trás de cada mensagem divina, há um convite para você participar dessa jornada? Como você reagiria se soubesse que pode fazer a diferença na sua própria história? Fique atento, porque a próxima vez que falarmos sobre anjos, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos descobrir como podemos invocar essa força e proteção em nossas vidas. Então, não perca. O que você faria se tivesse um anjo ao seu lado agora? Pense nisso e até a próxima.